isso. Então, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 9 a 18. O apóstolo Paulo está se despedindo. E se despedindo do seu discípulo, Timóteo. Ele que foi mentoreado por Barnabé por um tempo, né? Agora ele tem o seu mentor, ele é o mentor de Timóteo. Timóteo é o seu sucessor no ministério em Éfeso. E ele está escrevendo esse texto para se despedir dele, porque está no corredor da morte, está na antessala do martírio. E ele precisa comunicar algumas verdades importantes para Timóteo antes de ser degolado. Timóteo é jovem, Timóteo é tímido, Timóteo é doente. Timóteo está à frente da maior igreja, a igreja de Éfeso, que já havia superado inclusive a igreja de Jerusalém e de Antioquia da Síria. E ele diz assim para Timóteo, nesta despedida: Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, me permita contextualizar esse texto antes de tirar dele as lições que quero repartir com vocês. Paulo esteve preso em Roma 2 vezes. A primeira prisão nos anos 61, 62, a segunda prisão nos anos 66, 67. Na primeira prisão, quem estava por trás, orquestrando contra ele, eram os seus irmãos, eram os judeus. Na segunda prisão, quem estava por trás, tramando contra ele, era a pesada máquina do Império Romano. Na primeira prisão, ele tinha regalias, era uma casa alugada, ele podia receber pessoas. Na segunda prisão, ele foi jogado na masmorra Mamertina, um lugar escuro, mal cheiroso, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Na primeira prisão, ele foi preso como um apóstolo, um pregador do evangelho, um plantador de igrejas. Na segunda prisão, ele foi preso acusado de um crime, de ser malfeitor, bandido, líder dos incendiários de Roma. Na primeira prisão, ele pediu oração para sair, orou para sair e saiu. Na segunda prisão, ele sequer pede oração para sair, porque ao escrever esta carta, ele já tinha sido condenado à pena de morte. Aguardava o dia da sua execução. A pergunta a fazer a esse texto é esta: por que Paulo foi preso pela segunda vez em Roma? E que consequências isso trouxe para a alma dele? Bom, a causa é que no dia 17 de julho do ano 64, acontece uma tragédia no Império. A capital do Império, a mais populosa, rica e poderosa cidade do Império, chamada de Cidade Eterna, com mais de 1 milhão de habitantes, a cidade de Roma foi criminosamente incendiada.
Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho do ano 64. O imperador da época era Nero, que começou a reinar em 54 e vai reinar até 68, quando comete suicídio. Nero assistia aquele horrendo espetáculo do alto da Torre de Mecenas, tangendo a sua lira, vestido de ator. Quando o incêndio termina, a cidade de Roma está devastada. Dos 14 bairros ou regiões de Roma, 10 foram destruídas. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa um verdadeiro massacre. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram amarrados nos postes, cobertos de piche e queimados vivos, para iluminar as noites de Roma. Paulo, a essas alturas, era o grande líder do cristianismo no Ocidente. Começa uma caçada à procura dele, até que botam a mão nele, talvez em Troade, talvez na casa de Carpo. Não deu sequer para pegar seus objetos pessoais, sua capa, seus livros, seus pergaminhos, que eram cópias das Escrituras. Ele é levado a Roma e jogado nessa masmorra mal cheirosa, fria, insalubre, de onde as pessoas são leprosas ou para o martírio. A grande pergunta é, o que se provocou na alma desse velho apóstolo? Ele já era um homem velho. Ele diz isso lá em Filemon, na primeira prisão que esteve em Roma. Paulo, o velho. Paulo era um homem cheio de cicatrizes. Paulo foi o maior apóstolo, o maior pregador, o maior missionário, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Paulo já tinha plantado igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor. Paulo já tinha uma folha corrida na justiça. Por onde passou, enfrentou lutas. Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi abandonado em Tarso, ele foi açoitado em Filipos, ele foi escorraçado em Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi chamado de impostor em Corinto, ele enfrentou feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém, ele foi acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio para Roma, foi picado por uma cobra em Malta, chegou em Roma preso, algemado. Agora ele é preso de novo. O maior apóstolo é um homem pobre, só tem cicatrizes. Além do mais, esse homem enfrenta o abandono dos seus amigos, enfrenta uma acusação falsa e enfrenta uma sentença injusta. O que isso provocou na alma dele? Vamos conferir? Olha capítulo 2, verso 9. Ele diz assim: Timóteo, pelo evangelho, eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. A coisa mais importante na vida de um pastor, de um líder, é o seu nome, é a sua honra, é o seu caráter. Notem vocês que o que está acontecendo aqui é uma desconstrução do nome dele, do maior patrimônio que ele tem, a sua honra. Estão jogando lama no rosto dele, estão conspurcando o ilibado testemunho dele, estão manchando a biografia dele. Paulo está sendo tratado aqui como um bandido, um criminoso, um malfeitor. Imagine o estrago que isso produz. A imagem dele por todo o império. Os comentários de corredor, está sabendo a última. O que aconteceu? Aquele pregador poderoso, aquele homem que plantou tantas igrejas, bandido, está preso, malfeitor, está por trás do incêndio de Roma. Isso é como subir no alto de uma montanha e soltar um saco de penas. Não se recolhe todas mais.
Mas não era só isso não, confira comigo o capítulo 1, versículo 15. Ele diz assim para Timóteo: Timóteo, estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Alguns da Ásia? A maioria da Ásia? Não, todos os da Ásia. E quem são esses da Ásia? São os filhos do seu ministério, os membros das igrejas de Éfeso e das igrejas que ele plantou direto ou indiretamente: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Gente que o conhecia, gente que sabia da integridade dele, mas que com medo das consequências se acovardaram e abandonaram o apóstolo. Talvez uma das maiores dores do pastorado é você ser abandonado por aqueles que um dia você ajudou. Você investiu neles, na hora que você mais precisou, viraram as costas para você. Mas tem mais, olha comigo o capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim: Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor e nem do seu encarcerado que sou eu. Talvez nada mexeu tanto com Paulo quanto isso aqui. Quem era Timóteo? O seu mais próximo colaborador, o seu filho amado. Timóteo está com vergonha de Paulo. Timóteo está constrangido, acovardado. Timóteo está cheio de dedos para dizer: esse homem eu conheço, esse homem é meu pai na fé, esse homem não é um bandido, esse homem não é um malfeitor, ele não é um criminoso, ele é um homem de Deus. Talvez é muito difícil lidar com isso, de gente que convive com você, de gente que está à mesa com você, de gente que você discipulou, e de repente, quando você está passando um revés na vida, essa pessoa fica com vergonha de ficar perto de você. Mas tem mais. Olha o capítulo 4, verso 16, que nós já lemos, quando ele diz assim: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram. O direito romano é aplaudido até hoje e estudado até hoje nas melhores escolas de direito. Mesmo Paulo sendo acusado de um crime tão grave, ele teve direito de defesa. Marcaram uma audiência, chamada de primeira defesa, para ele apresentar suas testemunhas, provar sua inocência. E Paulo vai para lá, possivelmente com muita expectativa, de ter gente lá, filhos do seu ministério, gente que ele levou a Cristo, discipulou, que vai defendê-lo. Ele é inocente. E diz o texto que quando ele chega lá não tem ninguém. Mas não é porque o trânsito de Roma naquele dia estava complicado, não é porque choveu muito e ele não conseguiu chegar, o povo não conseguiu chegar. Todos me abandonaram. Todos. Não teve um sequer. Ingratidão total. Paulo não é um anjo, Paulo é um homem. Paulo não é um super crente, Paulo é um crente, igual a você e a mim, que tem sentimentos. Para eu entender esse texto, eu preciso vestir a pele de Paulo. Eu preciso permitir que o coração de Paulo bata no meu peito, que o sangue dele corre em minhas veias. Se eu estivesse nessa situação, como é que eu estaria? Agora então nós vamos ver o que é que Paulo, apesar de tudo isso, pode ensinar-nos e mentorear-nos nesta noite. Que princípios ele reparte conosco que pode nos ajudar? Primeiro princípio, verso 9, ele diz assim: procura vir ter comigo depressa. O princípio é este: quando a crise chegar na sua vida, na sua casa, no seu ministério, tenha coragem de pedir ajuda. Não fique sozinho.
A crise chega, mais hoje ou mais amanhã. Me aponte um homem de Deus, uma mulher de Deus, que não viveu momentos difíceis na vida, que não foram forjadas na escola superior do Espírito Santo, a escola do deserto. Agora, quando a crise chega, a solidão é uma péssima companhia. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Todos nós, irmãos, não importa a posição que você está no seu ministério, todos nós precisamos de amigos. Eu não estou falando de colega de ministério, estou falando de amigos. Que talvez você consiga reunir todos nos dedos de uma mão. Amigo é aquele que está com você nas horas mais alegres, nas horas mais tristes. Amigo é aquele que você abre o coração e divide as cargas, sem medo de puxar o seu tapete. Amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. Amigo é aquele que chega quando os outros já forem embora. Quem são seus amigos? Para quem você abre o coração? O pastorado é exercido no meio da multidão, mas o pastor vive no território da solidão. Um dos maiores dramas da nossa geração é a quantidade de pastores que têm cometido suicídio. E a grande pergunta é, meu Deus, por quê? Será que ele não encontrou um amigo para abrir o coração, para pedir ajuda? A competição às vezes é grande. E Paulo está nos ensinando um princípio. Você precisa ter alguém que você tenha a liberdade de dizer, corra para cá, venha ter comigo depressa, eu preciso de você aí do meu lado. Você só faz isso com um amigo, você não faz isso com um estranho. Segundo princípio, versículo 10, ele diz assim, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. E o princípio é este. Quando alguém decepcionar você, ou machucar você, não faça registros de mágoas. Põe o pé na estrada e continue caminhando. Isso não é se, é quando. As pessoas vão nos decepcionar. E nós vamos decepcionar as pessoas. Nós não viemos de uma família perfeita, nós não somos uma pessoa perfeita, nós não temos uma família perfeita, nós não pastoreamos uma igreja perfeita, e nós vamos ter motivos de queixas uns contra os outros. A questão fundamental não é o que as pessoas fazem com você, mas é como você reage a isso. Viktor Frankl, pai da logoterapia, ficou preso num campo de concentração nazista e sobreviveu. E ele disse algo muito interessante. Diz que a única coisa que ninguém pode tirar de você é o direito que você tem de fazer suas escolhas. As pessoas podem tirar sua liberdade, seus bens, sua família, sua saúde, sua vida. Mas elas não podem tirar de você o direito que você tem de fazer suas escolhas. Elas falam mal de você, você fala bem delas. Elas perseguem você, você ora por elas. Elas maldizem você, você abençoa a elas. Você é livre para fazer suas escolhas. Se você guardar mágoas e fazer registros de memórias amargas, posso lhe garantir uma coisa, você vai perder a alegria, a saúde, o sono, o foco do ministério. Não terceirize suas emoções. Não permita que pessoas administrem os seus sentimentos.
Se alguém machucou você, não faça registros. Põe o pé na estrada e continue caminhando.